Existem muitas perguntas a serem respondidas a respeito do coronavírus. O turismo é uma das indústrias mais afetadas pela crise e algumas dessas perguntas vão trazer neste Bastidores do Turismo. São 10 perguntas, né, Arthur? A gente reuniu 10 perguntas que envolvem outros tantos questionamentos que precisam de respostas e de ações, né? É claro que tem toda a parte da saúde que está sendo tratada e a gente espera que tenha um remédio, uma cura e que essa pandemia realmente atinja a sua curva aí descendente e estabilize e esse vírus suma, mas no turismo, enquanto isso, tem muita coisa a ser feita, né? O último Bastidores que a gente gravou, a gente estava falando até o Fórum Panrotas, e de um dia para o outro, na sexta-feira 13 e no sábado 14, o mundo parou, né? As fronteiras fecharam e quanta coisa mudou, tem muita gente aí comparando com as crises anteriores, principalmente a de 2018, que foi uma crise financeira, e a de 2001, que foi uma crise de violência, né? De ódio, de terror, e essa é uma crise quase invisível aí, que tem gente ainda que não se tocou. A primeira pergunta é o que fazer agora? Né? É, a pergunta que serve para todas, na verdade, né? O que os agentes de viagem, o que as empresas de turismo, a primeira coisa que já estão fazendo é atender esses clientes que querem remarcar suas passagens, que querem reembolso, que estão com dúvidas. Os sites das companhias aéreas estão bastante cheios, mas a gente perguntou para algumas pessoas além disso, de atender o cliente na questão imediata, pontual da viagem que sofreu disrupção, o que se pode fazer agora? A gente chegou à conclusão, pode fazer um trabalho interno na empresa durante a crise, né? Tem coisas que você não tem tempo de fazer, né? Puxa, aquela minha foto naquele site, a foto do meu hotel não tá boa, o meu CRM não tá em dia, ou os meus contatos não estão atualizados, ou tem coisas para fazer internamente. Ou seja, olhar para dentro e fazer um trabalho, isso é uma das coisas que se pode fazer nesse período. Capacitar funcionários é outra coisa. Inclusive, a gente deu uma notícia hoje que a GVA vai fazer alguns vídeos de capacitação para você se preparar para a retomada. E também, aí tem uma questão mais polêmica, que o cliente não está com a cabeça de viajar, mas fazer contato com o cliente para ele já olhar lá para frente com certo otimismo e planejar, porque férias de fim de ano, viagens de fim de ano são muito fortes no Brasil, férias de verão. Por mais que o período escolar sofra mudanças, naquela semana Natal, Réveillon, Carnaval, o país sempre para. Então, assim, as pessoas vão ter que voltar a viajar. Então, falar com o cliente para ele se programar, não quer dizer que ele vai comprar agora, também é uma outra coisa que se pode fazer. Tá rolando uma corrente, inclusive, para educar o cliente para ele não cancelar a viagem e sim adiar. Né? Adia, né? As companhias aéreas, companhias de cruzeiro, todos os fornecedores, geralmente estão flexibilizando muito e você fica com aquele voucher, com aquele crédito, um ano ainda. Você pode decidir viajar ainda durante um ano inteiro. Bom, as relações de trabalho, fica essa segunda pergunta. Como ficam as relações de trabalho? Como ficam? Férias, enfim, vários itens. A gente está vendo várias notícias, principalmente das empresas grandes, como as companhias aéreas, que estão ou dando licença não remunerada, ou incentivando um sabático, incentivando demissão voluntária, tendo que demitir, porque tem companhia cortando 85%. Mas e as empresas pequenas, o que elas podem fazer? Podem optar por esse sabático do funcionário, que muita gente quer tirar esse tempo para si, guardou um dinheiro ou tem condições, por exemplo. Pode fazer acordos para que esses funcionários trabalhem parcialmente. Tudo depende do contrato que você tem com o seu colaborador. E tem empresa que está fechando, né? Assim, tipo, a gente deu hoje, que hoje é segunda, né? Dia 16, a gente está gravando esse programa, os resorts da MGM vão fechar durante pelo menos até o final de abril, né? Se eu não me engano. Do mesmo jeito que o corona avança de maneira rápida, esse tipo de notícia não dá para prever, mas acho que virá de enxurrada, assim. Né? Tem que usar o bom senso aí, aproveitar melhor os talentos da sua empresa, porque vai ter a retomada. Então não adianta também sair demitindo todo mundo e depois você não ter como contratar rapidamente aquele profissional que já tinha aquela expertise, né? E a ABAV também está se reunindo com os sindicatos de turismo para achar uma solução, assim como a hotelaria, ou seja, tem o que fazer e tem como negociar aí para que os empregos sejam garantidos, que é o que todo mundo quer, para que quando essa retomada vier, que a gente espera que seja em 2, 3 meses, todas as empresas de turismo estejam prontas para atender a demanda. E por mais que seja difícil, a questão de evitar o pânico é sempre importante, mas é claro que cada situação é uma situação, né? Então, tem vezes que é inevitável. Mas é uma situação delicada. E como ficam as relações de trabalho? Aí tem empresa que está dando férias coletivas para funcionário,
Depende do tamanho e depende da relação que você tem com cada um. Bom, a gente falou rapidinho disso aqui, dessa questão de adiar os planos. Reembolsos, cancelamentos, comissões, como fazer. Se eu fizer um reembolso, a gente viaja, aquela comissão que eu ganhei, ela tem que ser reembolsada, não tem que ser reembolsada, fica como uma taxa de serviço. Isso a gente mesmo está negociando no nosso dia a dia e a gente está tentando usar o bom senso aí para que seja bom para os dois lados. Mas a campanha é para os clientes realmente adiarem a sua viagem, adiarem os seus planos, porque isso é unânime, né? A pandemia tem uma curva aí, que a gente espera que no Brasil seja mais longa, assim, e mais baixa e mais longa, para que não sature o sistema de saúde, mas ela acaba em um determinado momento e a economia vai voltar. Né? Nessas horas sempre aparece também a questão do cliente não entender direito a indústria, né? O cliente que comprou com a agência de viagens, muitas vezes ele não sabe que esse dinheiro já foi para o fornecedor, seja o operador, Exatamente. seja o fornecedor E tem cliente que não comprou com a agência de viagem, que está procurando uma agência de viagem. Isso é um momento importante também para valorizar a prestação de serviço. Se você comprou num site, você vai ter que ficar lá esperando até a hora que esse site resolver abrir a janela para você. Comprou carro em um site, comprou hotel em um site, comprou aéreo em um site. Já você tendo um profissional como agente de viagem, ele está ali te ajudando, sofrendo com você e tentando fazer o melhor possível. A pergunta de $1 milhão agora, até quando vai essa crise? Isso é o que todo mundo quer saber, a gente espera que acabe logo, mas a gente está na última onda, né? Começou na Ásia, Europa, Américas, a África também está um pouquinho atrás, tem menos casos. Quanto mais você está nessas últimas ondas, você pode tomar medidas mais rápidas, mas também você pode ser atingido com uma força, enquanto os outros estão se recuperando, você está no pico lá da coisa. Esperamos que seja 2, 3 meses realmente, como se fala, já que a China agora, começou em janeiro, né? E a China agora já começa a reabrir as cidades, né? Que estavam não fechadas. é mais o epicentro, a China não é mais o epicentro. Agora seria a Europa, né? Então, tudo indica que sejam alguns meses, a gente espera que seja antes mesmo, tomara que consiga uma cura, uma vacina, um remédio. Bom, o governo, na questão do Ministério da Saúde, tá bem atento a isso, só se fala nisso agora, né? E que medidas o governo vai tomar para os trabalhadores, para as empresas? Isso, nesse momento que a gente tem sentido das entidades, desde as entidades de agências de viagem, a BAV, a Abrastou, a Abracorp, a CLIA de cruzeiros, como a de hotelaria, FBHA, Resort Brasil, de parques, o Sindepat, a ABH, as associações de MICE, como a AMPRO, a BEOC, todas se uniram para fazer reivindicações, assim como as companhias aéreas estão fazendo, e no mundo inteiro o governo está liberando bilhões de dólares e de euros, e dependendo da moeda local, para recuperar essas companhias aéreas, que não vão aguentar um baque desse. Foi assim em 11 de setembro, foi assim em outras crises. E para as pequenas e médias empresas, que é a grande maioria do turismo, para a hotelaria, para as atrações turísticas, espera-se também que o governo, no caso aqui do Brasil, lance lista de créditos, linhas de créditos, prorrogue prazo para pagamento de impostos, dê incentivos para que possa voltar mais rápido a recuperação, né? E o governo também tem que aumentar mais os próprios investimentos para gerar emprego e movimentar a economia. A aeronave no chão dá muito mais prejuízo do que as pessoas imaginam. Essa é a grande expectativa. O que o Ministério do Turismo, o Ministério da Economia, o que o governo federal, o que o governo dos estados vão fazer para incentivar que a economia volte logo após essa crise. Saúde. Qual que é o tamanho do impacto, né, do coronavírus na saúde do brasileiro, dessa crise? Vão mudar os hábitos, né? A gente viaja muito. Que hábitos vão mudar aí? Isso é uma pergunta que a gente está sempre se perguntando. Hoje você vê a tecnologia ajudando lá na China, né? Você entra num lugar, você já está cadastrado, ele te identifica. E uma coisa que não chegou aqui ainda porque eles viveram a crise do SARS, a gente não. E a gente brasileiro ainda acha que nunca vai chegar, mas investir em tecnologia para que a saúde seja mais traqueada, para que você saiba onde as pessoas estão. As empresas têm uma preocupação muito grande, né, de mandar o seu funcionário viajar e preocupação com a saúde dele, o que o seguro de saúde, seguro de viagem cobra, o que o seguro de saúde cobra. São várias perguntas aí que vai ajudar a organizar isso também. No 11 de setembro mudou completamente a forma que as pessoas embarcam num avião, né? Será que o coronavírus vai causar esse impacto posterior à crise, né? Esse tipo de pergunta. Por falar em 11 de setembro, a outra pergunta Exatamente. depois do 11 de setembro a gente viu as fusões das grandes companhias aéreas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mesmo no Brasil, né? A TAM e a LAN foi uma coisa pós 11 de setembro.
será que a gente vai ver uma nova rearrumação de empresas? Grandes operadoras que tinham foco no internacional, como a Stella Barros, como a Soletor aqui no Brasil, quebraram. Será que as empresas se prepararam, estão preparadas para quanto tempo aí de crise? Então, vai ter uma rearrumação, a tecnologia vai falar cada vez mais alto, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a consolidação de empresas é uma tendência após esse período de crise. E novamente, mais ou menos nessa mesma questão, a 8ª pergunta: que lições serão tiradas de tudo isso para a nossa indústria, né? Também para a saúde, enfim, mas para o turismo. Questão da solidariedade. De olhar não individualmente, mas olhar o turismo como um todo, né? Você não é uma empresa só, você está dentro de um sistema, você está dentro de uma cadeia turística. Então, essa questão também pode mudar, né? Que lições que a gente vai tirar, desde saúde, que a gente já falou, até a importância das viagens, vai impactar, será, nas viagens corporativas. Lá nas 2 primeiras crises, falava, não, a tecnologia tem que substituir algumas reuniões. Exatamente. Será que isso vai voltar? Será que vai ter mais controle? O que vai acontecer? E que lições que a gente vai tirar, né? Porque depois de cada crise a gente sempre aprende. Isso é muito importante. Bom, 9ª pergunta. Que exemplos de gestão, medidas, gerenciamento de crise e atendimentos ficarão? Novamente, o que essa crise vai perpetuar? Isso aí do ponto de vista das empresas. Que empresas responderam rápido? A gente vê aí a Gol e a Latam com seus presidentes gravando vídeo, falando diretamente com o consumidor. As empresas de cruzeiro responderam muito rapidamente, já com a questão do voucher para 1 ano, a flexibilidade, né? Ou seja, muitas empresas reagiram muito rápido. Então, isso é um bom exemplo de gestão aí, e de estar do lado do consumidor e de negociar com seus funcionários. Ou seja, quais são os exemplos que vão ficar, assim como o benchmark aí para a gente dessa crise do coronavírus. Né? Bom, por fim, como será a recuperação? Vai começar pelo doméstico, vai começar pelo regional. Muita gente achou que o doméstico nem impactado seria, está sendo, está havendo corte. A partir do momento que você tem a contaminação comunitária, exato, qualquer viagem acaba sendo impactada. A tendência é que a recuperação comece pelo doméstico mesmo, pelas viagens curtas, para você passar um fim de semana com a família no resort, e começa os voos mais curtos, e depois viria o internacional. Mas do jeito que o mundo inteiro parou, acho que quando voltar, pode ser que o internacional volte mais rapidamente do que a gente espera também, porque todo mundo vai meio que voltar ao mesmo tempo. Então, vai ser devagar, que as pessoas vão ainda com certo tato, mas também entendendo melhor a doença, entendendo melhor os cuidados, entendendo melhor as viagens. As companhias aéreas já divulgaram vários vídeos mostrando como o ar é filtrado e cuidado dentro do avião. Sim. A gente já está acostumado... Cadê o nosso gel? Não está aqui. Tiraram o nosso gel daqui. A gente já está acostumado... A demanda está muito grande. A gente está muito perto também. Isso não podia estar acontecendo. Mas tudo bem. A gente vai aprender e a gente vai sair com certeza aí mais forte. A gente, no Panrotas, se acompanha no portal Panrotas, tem uma seção nova... Turismo e coronavírus, acompanha lá, tá tudo que a gente já fez retroativamente e daqui para frente, vai estar tudo numa sessão para você acompanhar e ficar por dentro de tudo isso aí e minimizar ao máximo. Exatamente. Vamos trazer algumas análises, vamos trazer um estudo do WTTC sobre gestão de crises, vamos gravar alguns vídeos com essas lideranças que estão aí trabalhando, e assim, hoje é segunda-feira 16, do fim de semana inteiro, eu passei falando com o Marco Ferraz da CLIA, com a Ana Bizelli da Resort Brasil, com a Magda da BAV, com a Carol do Sindepar. Estava todo mundo trabalhando e tomando medidas para negociar com o governo essa semana, para negociar com os sindicatos e para fazer com que o turismo aí sobreviva da melhor forma. Até a campanha Dia, que a gente falou, foi lançada ontem, domingo. Ou seja, o pessoal trabalhou o fim de semana, a gente junto e #Somos Todos Turismo. Por fim, a questão dos eventos. Vários eventos indo para o segundo semestre, né? Uma das respostas que a gente já tem, né? WTM, Fórum Panrotas e alguns eventos cancelados. A Viesp, segundo semestre. Então, vai ser um segundo semestre atípico, cheio de eventos. Todos os eventos desse primeiro semestre já estão indo aí para os últimos 6 meses do ano. Então, se prepare para o segundo semestre aí, se planeje a partir de agora, faça o dever de casa e vamos aí voltar mais fortes. #SomosTodosTurismo. Tchau, gente.